rendemos sem fim. Aleluia, tua graça, imploramos. Amém. Vem-nos encher de celeste fervor, de esperança e bondade, de fé sem amor. Aleluia, toda glória, te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça, imploramos. Amém. Vinde, povo do Senhor, adorai-o com louvor, ao Deus Trino exaltai, a Jesus, a Deus o Pai, e ao Espírito de luz, que em bondade nos conduz. Vinde, povo do Senhor, adorai o Deus de amor. Observemos com fervor este dia do Senhor, pois as bênçãos lá do céu aos fiéis as prometeu. Atentai a sua voz, com amor falar a nós. Vinde, povo do Senhor, exaltai o Criador. Quando a igreja se tornar triunfante lá no lar, nossas lutas findarão e virá a redenção. Mal e dor ficando atrás, reinará amor e paz. Vinde, povo do Senhor, aclamai o Redentor. Para que nós possamos receber a Tua palavra, para que nós possamos guardá-la em nossos corações e aplicá-la a cada momento em nossas vidas. Muito obrigado por todas as bênçãos, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado pela vida, pela saúde e pela Tua proteção. Continue conosco durante esse culto, também com o pastor Jonas Pinho, que trará a mensagem dessa noite. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, boa noite a todos os nossos irmãos e amigos que chegaram agora também. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa casa. E como diz o pastor Jonas Pinho, a você, meu amigo da internet, você, meu amigo da internet, seja muito bem-vindo também à Igreja da Vila Matilde, que você possa ter uma programação agradável aí também na sua casa e dividir conosco esses momentos maravilhosos que temos na presença do nosso Deus. Mande o seu recado, diga de onde você está, para que nós possamos, ao final, compartilhar aqui também com os nossos irmãos, quantos estão nos assistindo também. Ok? Estamos começando mais um culto essa noite. Queremos mais uma vez dar as boas-vindas a todos os irmãos que estão aqui.
Hoje nós teremos mais uma mensagem que o pastor Naspinho trará para nós, aqui através do sermão, mas antes, para nós continuarmos a aquecer o nosso espírito, o Mauro trará para nós uma mensagem musical. Se andas ao mundo sozinho, pode olhar para Jesus. Ele tem a saída e a solução. Ele quer transformar meu viver. Cristo quer o melhor da tua vida, quer o caminho mostrar. Cristo chama com terno amor. Oh, vem comigo andar. Eu também descobri que Jesus é a saída quando em trevas eu vaguei. Recebi sua ajuda, pus-me a seguir aos seus passos deixados aqui. Cristo quer o melhor pra tua vida, quer o caminho mostrar. Cristo chama com terno amor. Oh, vem comigo andar. Cristo chama com terno amor. Oh, vem comigo ganhar. Amém. Muito obrigado, Mauro. E o Mauro cantou aqui embaixo porque ele está se convalescendo de uma cirurgia no pé que ele fez há 3 meses atrás. 3 meses atrás, 4 meses, está se convalescendo. Que Deus abençoe. A cirurgia não impediu a voz. Deus seja louvado. Como o Paulinho, nosso ancião, que deu as boas-vindas, falou, é uma alegria ver você aí na internet. E ele diz assim, ele
brincando, não é? Porque eu gosto tanto de falar com você. Ele falou assim, olha, a nossa transmissão está sendo feita para Marte, para Júpiter, para o mundo aí. Então, é uma alegria tê-lo conosco e eu quero aproveitar agora e mandar um abraço para você, Ed, Nathalie. Vocês são muito queridos. Nós estivemos juntos aí nessa semana algumas horas e você estava junto comigo ontem, Ed, aí na nossa igreja de Inhocuné, na hora do culto, me acompanhando à frente. Que Deus abençoe. Vocês são um casal muito querido e uma semana muito feliz e abençoada para vocês. Receba o abraço nosso aqui da igreja e o nosso amor. Bem como a você, internauta, onde estiver, mantenha contato, entre no nosso chat, diga aonde você está e nós vamos mandar um recado para você. E amigos queridos aqui da igreja, que Deus a todos abençoe, é uma alegria muito grande tê-los aqui conosco. E nestas próximas semanas, nós temos programas festivos em nossa igreja e em nosso distrito. Sábado que vem agora, dia 3, nós teremos a inauguração da nossa igreja de Inhocuné. Então, a nossa igreja do distrito de Inhocuné vai ser inaugurada agora no sábado e teremos uma semana inteira de festividades. E no próximo sábado, então, no segundo sábado de agosto, aqui na igreja, nós vamos ter uma cerimônia batismal. Então, sábado que vem vamos ter batismos em Inhocuné. No segundo sábado de agosto, vamos ter batismos aqui também na igreja. E eu vejo um dos nossos batizandos, o irmão Josué, está aqui. E no outro sábado, no terceiro sábado de agosto, nós vamos ter então batismos em Vila Guilhermina, nossa outra igreja. Então, 3 semanas consecutivas de batismos em nosso distrito. Deus seja louvado. É uma bênção muito grande. Eu tenho aqui um pedido especial que nós vamos orar por ele, termos muito bonitos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do seu Filho, Senhor, amado Jesus, abençoe o negócio, e aqui então é apresentado o lugar, o nome da pessoa, e abençoe, amém, amém. Então, um pedido muito especial por um assunto de negócios na manhã dessa segunda-feira, que Deus abençoe, e vamos estar orando por esse pedido e vamos colocar em nosso livro de orações que nós temos aqui da igreja, tá bom? Quantos estão nos visitando nesta noite? Deixe-me ver, temos algum visitante nesta noite? Temos alguém que está nos visitando? Então, lá no fundo, não é mais visita não, já veio, já é da família, não é mais visita não. Da família, prazer em vê-la. E a hora que eu entrei, eu lhe cumprimentei. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Já é da família do Senhor aqui na igreja. Que Deus abençoe. E ali nós temos um amigo que está nos visitando. Fique em pé, por favor. E fique em pé. Isso, você. Olhe bem para essa câmera aqui. Isso. Agora você corta aí a imagem. Isso, olha só, isso que é coisa boa. Qual é o seu nome? Tudo bem, Arthur? Prazer em ver você. De onde você é, Arthur? Você veio de onde? Aqui da Penha. E quem está do seu lado é sua esposa. Qual é o seu nome? Etienne e Arthur são muito bem-vindos. Que Deus abençoe. Olha ali o casal bonitinho ali. Que Deus abençoe. É uma alegria muito grande. E venham sempre. Eu acho que vocês estão mais perto aqui do que lá na Penha. Tá bom? Que Deus abençoe. Agora corta a imagem aqui, eu quero mostrar o meu câmera aqui. Isso, olha o Oswaldo aqui. Que Deus... Dá um sorrisinho, Oswaldo. Isso. Eu quero, nesta noite, falar alguma coisa sobre a sequência da semana passada, quando falamos da visita do Papa que embarcou agora às 7 horas e está voltando para Roma, para o Vaticano. E na semana passada nós estivemos falando sobre o que nós apreciamos, e há muita coisa que nós apreciamos no cristianismo, como igrejas cristãs,
nós temos muita coisa em comum. E eu disse na semana passada que eu aprecio em nossos jovens e irmãos católicos, o que nós apreciamos com os nossos irmãos batistas, o que nós apreciamos com os nossos irmãos presbiterianos, metodistas e evangélicos de uma forma geral. E me chamou muito a atenção a figura carismática desse novo Papa. Seguramente a história, pelo menos recente, que nós podemos ter em mente, não trouxe um Papa tão carismático, tão alegre, tão gentil. Mesmo João Paulo I, que teve o seu pontificado de apenas 45 dias, que foi chamado Papa Sorriso, não era tão aberto como o Papa Francisco. E eu creio que uma das grandes preocupações do catolicismo aqui no Brasil é trazer, através dessa jornada da juventude, adeptos, porque o número de católicos baixou em esferas nunca antes na história do catolicismo aqui no Brasil detectadas. E muitos católicos migraram para as igrejas cristãs, evangélicas, tradicionais e pentecostais. E essa jornada da juventude trouxe para o Rio de Janeiro, de acordo com o que falou agora, e eu ouvi o prefeito do Rio de Janeiro dizer que eles não esperavam receber 3 milhões de pessoas, e isto em toda a história do Rio de Janeiro ultrapassou qualquer Réveillon, qualquer show, qualquer espetáculo que houve na cidade do Rio de Janeiro, ultrapassou qualquer um desses números. Realmente é algo muito interessante, mostrando a carência que o ser humano tem de afeto, de abraços, de sorrisos, do diálogo que foi aberto de uma forma extraordinária. Mas, quando eu vejo uma matéria da quinta-feira, na sexta-feira, dia 26, um jovem brasileiro de 21 anos, que nós não vamos apresentar o nome dele, porque apenas identificar, um jovem de 21 anos, estava ao lado daqueles 121 confessionários que foram colocados em uma praça lá no Rio de Janeiro, e para surpresa, onde os jovens iriam confessar para padres, bispos de vários países que estavam ali, chegou o Papa. E o Papa ouviu a confissão de 3 brasileiros, de uma europeia e de uma jovem sul-americana. E para este jovem brasileiro, após ele dizer o seu pecado, o Papa teria dito exatamente as seguintes palavras. São palavras exatas que o Papa falou. Eu lhe darei o perdão de todos os pecados de sua vida. Eu lhe darei o perdão de todos os pecados da sua vida. À luz da Bíblia, o Papa pode perdoar pecados? Algum ser humano pode perdoar pecados à luz da Bíblia, da Palavra de Deus? Eu não quero ser contundente, nem apresentar palavras que possam criar barreiras de preconceitos, porque o próprio Jesus disse no Sermão da Montanha que nós devemos ser como o sal da terra. E o sal é colocado no alimento para ser misturado e dar o sabor. Portanto, o sal dá o sabor à comida, ao alimento. E nós devemos nos misturar com as pessoas para dar o sabor de Jesus. E o sabor de Jesus não via barreiras, preconceitos. Pelo contrário, quebra de paradigmas extraordinários Jesus realizou em seu ministério. Ao falar com mulheres, ao aproximar-se das pessoas, ao não expor publicamente o pecado e o defeito de outra pessoa, e os gestos, atos e olhares de amor
de Jesus deram a marca registrada do seu ministério quando, na semana que antecedeu a cruz, ele disse: um novo mandamento vos dou. E ele disse: todos conhecerão que vocês são meus discípulos se vos amardes uns aos outros. O amor não acusa. O amor não é agressivo. O amor não cria barreiras de preconceitos. Mas nós precisamos analisar que dentro do que nós vimos na jornada da juventude, que terminou hoje, o Papa representa o que a Bíblia diz claramente ser aquele contrário à lei e às orientações de Deus. Hoje eu quero falar a respeito do perdão. E no próximo domingo que eu estiver aqui, eu quero falar sobre a ascensão de Maria. Maria, a mãe de Jesus, é mais venerada e adorada do que o próprio Jesus. Eu quero falar à luz da Bíblia sobre esse assunto. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 86. Salmos, capítulo 86. E antes da leitura, eu gostaria de ler uma definição que o dicionário nos dá sobre perdão. Perdão é um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo. Então, o perdão é um processo mental, interiorizamos mentalmente, espiritual, do coração, vindo de Deus, de cessar, acabar, estancar o sentimento de raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo. Nós temos, em muitas ocasiões, uma dificuldade enorme de nos perdoar. Eu já ouvi um amigo que pregou durante muitos anos, e ele disse: o perdão que eu preguei de púlpito, eu tenho dificuldade em aceitar devido ao pecado que eu cometi. Ele disse, repito, o perdão que eu preguei durante tantos anos de púlpito, eu tenho dificuldade em aceitar diante do pecado que eu cometi. Então, o perdão restaura culpas que eu cometi contra Deus e tenho dificuldade em aceitar. O perdão cessa esse sentimento de culpa. E também contra outra pessoa que eu magoei ou que fui magoado. Antes da leitura desses 4 textos que eu escolhi, dos muitos que a Bíblia tem, eu gostaria de orar, pedindo a bênção de Deus para compreendermos devidamente o perdão bíblico. Querido e bom Deus, muito obrigado pela bênção desta noite, quando em Tua igreja chegamos mais uma vez para recebermos o abraço do Pai, o Seu amor e o Seu perdão. Pelas falhas cometidas, por deslizes, por palavras não pensadas, por ações praticadas que nos levam ao remorso, nós suplicamos que o Teu grande amor nos perdoe e dê a bênção de termos agora o coração totalmente esvaziado da culpa, para ouvirmos mais uma vez a voz de Deus em nossa mente através do Espírito Santo. Que este perdão recebido de Deus, de quem ofendemos, e o perdão que oferecemos para quem nos magoou, dê a possibilidade total de sairmos aliviados da nossa culpa e falhas e restaurados pelo Teu grande amor, termos uma semana, um mês, um ano e uma vida abençoados, livres para podermos dormir, termos a paz no sono e a tranquilidade para a vida. Pois em nome de Jesus suplicamos e agradecemos. Amém. O primeiro texto que eu quero ler está no livro de Salmos, no capítulo 86, no versículo 5.
Salmos 86, 5. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar. Quando eu leio esta frase que aquele jovem falou, o Papa Francisco disse na sexta-feira pela manhã para um jovem: eu lhe darei o perdão de todos os pecados de sua vida. A Bíblia diz que o Senhor, que é bom, está pronto em perdoar. É Deus quem dá o perdão. E esse perdão que Ele dá é mesclado de abundante benignidade. É uma palavra difícil. O que é benignidade? Benignidade. O que é? Misericórdia. Misericórdia. Ele perdoa. E a grandeza da misericórdia é tão abundante que vai além do perdão que nós pedimos. Eu não sei quantos, nesta semana que passou, ou neste mês, estamos terminando logo mais alguns poucos dias, eu não sei quantos cometeram algum pecado contra Deus que trouxe remorso. Ninguém precisa se manifestar. O que é um pecado que traz remorso? É aquele que você e eu, nós, e você que nos assiste aí na internet, premeditamos para fazer. Nós sabemos que é errado, nós sabemos que é pecado e nós premeditamos, porque traz prazer. Há alguns programas, produtos da vida que nos trazem prazer. Dizem que um dos grandes prazeres do alimento é comer chocolate. Inclusive, há um estudo que fala sobre chocolate. Algum psicólogo aqui? Alguma psicóloga? Algum psicólogo aqui? Se tiver algum psicólogo aí na internet, mande esse recado. Há um estudo que, inclusive, psicólogos dizem que, para alguns, o chocolate substitui o sexo. Já ouviram isso alguma vez? Já ouviram? Alguém já ouviu? Já ouviu? Então, para quem gosta, comer chocolate traz um prazer muito grande. É pecado comer chocolate? Sim ou não? Não. Mas, se você se excede comendo chocolate, o que seria exceder comendo chocolate? Uma barra de chocolate? Se excede comer uma barra de chocolate? Depende, se ela tiver 1 quilo, sim. Não é? Depende. Outra coisa que traz prazer é você estar entre amigos e sorrir bastante, porque o sorriso dá um banho de endorfina no organismo, e a endorfina é o hormônio do prazer. Há algum problema em você estar entre amigos e sorrir bastante? Nenhum problema. Agora, se você estiver entre amigos, sorrindo bastante, com aquelas piadas bem pesadas, já tem algum outro problema, não é? Uma outra coisa que traz prazer é cheirar cocaína. Dá um prazer. E outras drogas mais. Os usuários do crack dizem que a primeira puxada que você dá naquela pedra de crack dá um boom, que você experimenta algo inominável. Tanto é que o crack vicia na primeira pedra. Outras drogas mais trazem prazer. O sexo é pecado? Não. Quem criou o sexo? Deus. Mas por que a mulher do outro ou o marido da outra é mais atrativo? Então, quando você realiza o sexo fora do casamento e trai o seu cônjuge, é pecado? É. Sim ou não? Sim. E é possível você trair sexualmente o seu cônjuge
sem envolver-se com uma outra pessoa? É possível? Sim? Como? Pensamento? É mesmo? Sabe quem falou isso? Jesus. O homem que olhar para uma mulher com um olhar impuro, já adulterou com ela. Então nós cometemos um desses pecados, ou pelo alimento, ou pelos olhos, ou pela palavra, ou pelo prazer, e dá uma sensação enorme de remorso. Então vê esse texto de Salmos, que diz que o Senhor, Ele tem uma porção tão grande de perdão, junto com a misericórdia, que Ele restaura mais do que nós pedimos, porque a sua misericórdia é longa, Ele é tardio em irar-se, grande em misericórdia e em bondade e em perdão. Quando um ser humano diz para outro ser humano, eu perdoo todos os pecados da sua vida, ele está, nesse momento, pegando o lugar de Deus. E nós vimos várias pessoas ajoelhando-se diante do Papa e o adorando como Deus. E a Bíblia fala claramente que tomaria o lugar de Deus e levantar-se-ia no lugar de Deus e procuraria ter uma adoração semelhante à adoração de Deus. Porém, o Papa Francisco é muito simpático. Ele atrai qualquer um de nós em sua homilia, em seus sermões. São mesclados de palavras bondosas, agradáveis. Ali, seguramente, é um pastor falando, que ele é um pastor. Mas quando pega o lugar de Deus e a prerrogativa de Deus e analisa-se aí a infabilidade papal, nós entramos em um ramo espiritual onde a Bíblia combate claramente. E nós vamos ver nos outros textos, e agora vamos para Isaías, no capítulo 55. Isaías, capítulo 55, no versículo 7, um dos textos mais conhecidos do livro de Isaías. Vamos ler primeiro o versículo 6, porque do versículo 6 foi composto um hino, e os cantores aqui da igreja vão lembrar muito desse hino. Busca ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Quantos aqui lembram daquele hino? Busca o Senhor, pois se pode achar. Foi tirado aqui, desse texto. Clama ao Senhor, pois bem perto está. Você está indo aí em cima porque você é maestrina, né? E você... Hã? Tem também? Então, olha só, foi tirado daqui. Mas a sequência do texto fala sobre o perdão. O versículo 7, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que converta ao Senhor, que se compadece dele, torne para o Senhor, porque é piedoso em perdoar. Olha que bonito. Deixa o texto aí na tela. Olha que bonito. Deixe o ímpio o seu caminho. Deixe o ímpio o seu caminho. Deixe o homem mau, o homem maligno, os seus pensamentos. Olha aquele pensamento, aquele pecado por pensamento que Jesus falou, o homem que olhar para uma mulher, pensar, e se converta ao Senhor. E o Senhor vai se compadecer dessa pessoa. Torne para Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Olha que bonito. O perdão de Deus, ele é tão grande, tão imenso, que ele traz alívio ao coração. Busque ao Senhor, não busque um homem. Confesse ao Senhor, não confesse a um homem. E quando eu digo essas palavras, é para os amigos que nos assistem de todas as religiões analisarem que há limites que o ser humano deve ter quando expõe-se publicamente e quebra um requisito bíblico. A Bíblia é clara em dizer que somente Deus pode perdoar.
E isto é claro quando o próprio Jesus falou em Mateus no capítulo 9. Aqui nós vamos ver Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 6. E é a cura do paralítico de Cafarnaum, quando Jesus cura este paralítico e é questionado pela cura que ele fez. Então Jesus disse no versículo 6, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse Jesus então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Jesus disse, para que saibas que eu, que sou o Messias, sou Deus, tenho autoridade para perdoar, eu digo, perdoados são os seus pecados. Jesus perdoou e disse, pega a sua cama, levante e vai para casa. Primeiro ele perdoou. A autoridade para interceder em oração, Deus deu aos seus discípulos do passado e aos seus discípulos do século 21. A autoridade para interceder em oração, suplicando através de Jesus a bênção de Deus. Então todos nós podemos fazer uma oração intercessória. Interceder por qualquer pessoa que nos solicitar. Colocarmos a nossa vida em dia e sermos usados por Deus para dizer, Senhor, perdoe os pecados que foram cometidos pelos meus filhos, pela tua igreja. Olhe a oração intercessória de Daniel quando chegar em casa, Daniel capítulo 9. Uma das mais lindas orações intercessórias que a Bíblia tem. Ele diz, eu estava perante a face do meu Deus, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo. Ele confessava o pecado dele e confessava o pecado do povo. E intercedia pelo povo que estava cativo lá em Babilônia. Ele havia achado que aquela profecia dos 70 anos que Jeremias havia dito seria pertinente ao povo estar em Babilônia, havia terminado. E ele recebe agora uma visão das 70 semanas. Não era o final dos 70 anos, e sim era uma profecia de 490 anos que chegaria até o Messias. E para entender aquela visão, ele não compreendia, ele fez uma oração intercessória de perdão por ele e pelo povo. É diferente. Nós podemos interceder pedindo a bênção do perdão a Deus, não darmos o perdão. E Jesus disse, olha, para que vocês saibam que eu tenho toda a autoridade no céu e na terra, eu digo para você, levanta-te, toma a tua cama, vai andando, vai para casa, põe a sua cama embaixo, uma cama portátil, era um colchão talvez, e vai para casa. Agora, em 1 João, capítulo 1, versículo 9, em 1 João, capítulo 1, versículo 9, nós encontramos um dos textos mais bonitos sobre a confissão. Aqui fala claramente sobre a confissão e a quem. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele quem? No contexto, nós vamos ver que este Ele é Jesus. Se confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel para nos perdoar os pecados e purificar a nossa vida. Eu fico muito feliz e agradecido a Deus pelo termo purificação. Porque nós nos sentimos sujos, imundos com alguns pecados que cometemos. Nós nos sentimos quase que destituídos do poder de Deus para recebermos o perdão através da indignidade que a nós mesmos nós nos damos. Eu sou indigno. Mas esse texto começa com o termo condicional se. Deus não pode perdoar o pecado que você não pede, que eu não peço. Se confessarmos, e se eu juntar agora dois textos, aquele que confessa e abandona, alcança misericórdia. Confessar requer reconhecer. Como eu vou confessar uma coisa que eu não reconheço?
Como eu vou confessar se eu acho que eu não errei? E aqui está um dos grandes problemas dos casais. Porque quando o marido diz para a esposa, me perdoe, ele está confessando que ele estava errado. E o orgulho não deixa. A palavra de perdão, me perdoe, é confissão. Quer dizer, eu errei. Eu não devia ter agido daquela forma. E o orgulho não deixa. Quando a esposa chega para o marido e diz, me perdoe, ela está dizendo, eu estava errada. E a grande maioria das mulheres não gostam de dizer que estão erradas. E eu acho que todos os homens também não gostam de dizer que estão errados. Nós devemos nos condicionar ao que Jesus disse sobre ele, que eu nunca poderei dizer na minha vida e nenhum ser humano poderá dizer. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Somente a humildade reconhece o erro. Então vem um texto de 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, isto é, se eu me condicionar a ter no meu coração a certeza que eu errei, eu vou pedir perdão. Agora, há pessoas que passam muito tempo sem pedir perdão. E não tem uma explicação. Só na eternidade eu vou saber. Essas pessoas são abençoadas por orações intercessórias. Não merecem. Um exemplo da Bíblia. Por causa de José, Deus abençoou a casa de Potifar e toda a terra do Egito. Por causa de José. Deus abençoou a casa de Potifar e a terra do Egito. Em contrapartida, por causa de Acã, pelo pecado de Acã, a casa dele, a família dele e todo Israel foram amaldiçoados. Então, a bênção de uma pessoa pode abranger uma casa. E a maldição por uma pessoa, isso é chamado de anátema, maldição de uma pessoa, pode abranger toda uma casa, toda uma igreja, toda uma nação. O que eu precisaria confessar? Aquilo que eu reconheço que eu errei. Quando uma criança está sozinha na cozinha, 6:45 da manhã, e a van está buzinando lá fora para ir para a escola. E a criança deixa cair a xícara no chão, quebra, e a mãe entra correndo na cozinha e fala, meu filho, de novo. Ele diz, mamãe, não fui eu. A criança inconscientemente está mentindo. E a mentira é pecado. Ela quis dizer, o Pires se suicidou. Ele se jogou sozinho ali na mesa, né? Então nós temos essa natureza que aprendemos de criança. Não fui eu. Não fui eu. Não queria fazer. Não fui eu. O Hugo chegou na casa dele após as aulas, e eu ouvi o Hugo contar isso. E Gerson, você lembra? Eu estou falando do irmão Hugo Anversa, que nós éramos crianças, ele já era ancião da igreja. E ele era bem espalhafatoso, e ele contou essa história. E ele disse que ele chegou um dia da escola, garotão, e a mãe dele estava na parte de cima da casa, e ele viu aquela panela grande, com aquele molho fervendo, e aquelas salsichas rodando assim dentro do molho. Aquele molho grosso, aquela salsicha assim, sabe aquela salsicha da Superbom, bem... Conhece aquela salsicha da Superbom, bem interessante? Né? Aquela salsicha assim rodando, e ele pegou aquele garfo grande de 2 pontas, sabe aquele garfo? E começou a cutucar e pá! Fisgou uma salsicha. Levantou a salsicha, e aquela fumaça, aquele molho assim caindo, ele foi para o quintal. A hora que ele foi dar a primeira mordida, ele contando, é muito interessante. Ele foi dar a primeira mordida, a mãe dele falou, Hugo! Ele botou a salsicha na boca, queimou a língua, subiu correndo e falou, mamãe, não fui eu que peguei a salsicha. A mãe dele nem sabia que ele tinha pego a salsicha.
A gente aprende a mentir quando é pequeno. Não fui eu. E cabe a nós pais, tios, avós, primos, líderes, pastor, anciãos, professores, orientarmos com amor que a mentira gera uma sequência que torna-se um hábito. O que é o hábito? Hábito é repetição reincidente. Eu reincido em alguma questão e aquilo torna-se um hábito. O hábito pode ser bom e pode ser ruim. E eu levo para a vida a mentira. Eu levo para os negócios a mentira. Eu levo para o casamento a mentira. Eu trago para a igreja a mentira. E acabo achando que aquilo que eu estou mentindo é verdade, e tanto que eu menti. E chega uma noite como esta, e a mente começa a pesar. Eu tenho mentido nisso, ou naquilo outro. Confesse. Quem sabe muitos há que estão aqui, ou nos assistindo, que não têm uma vida em paz, porque não conheciam bem esse texto. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, justo, para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos dar a restauração de uma forma que nós vamos sair tão aliviados para a vida que doenças psicossomáticas vão ser curadas pelo perdão. Mais de 70% das doenças são oriundas da mente. É a doença da moda, depressão, síndrome do pânico, distúrbio bipolar. Quantas vezes aquela dor de consciência que vai remoendo por uma mentira que eu não posso falar, ou para o chefe, ou para o cônjuge, ou para o pastor, ou para o vizinho, eu não posso falar, e ano após ano eu fui engendrando uma mentira em cima da outra. E ninguém mais fala sobre aquele assunto. E a dor de consciência é terrível, dói o coração, inclusive crimes cometidos. Se nós pecamos contra Deus, pedimos perdão a Ele. Se pecamos contra o próximo, o livro de Tiago diz claramente: confessai as vossas culpas uns aos outros. Pecamos contra alguém? Erramos contra alguém? Vamos pedir a Deus que nos dê a coragem de dizer: me perdoe. E diga o que foi. Ah, me perdoe, mas eu não quero falar o que aconteceu. Não adianta nada. Eu te perdoo, mas não vem na minha casa. Não adianta nada. Eu te perdoo, mas não passa da minha frente, senão eu te quebro. Não adianta nada. Irmãos queridos, o perdão não restaura a pessoa para quem nós demos o perdão. O perdão restaura a mim. Eu senti isto há 2 semanas atrás. Eu fiz orações, muitas, do dia 3 de outubro de 2007 até 15 dias atrás. Quanto tempo? 3 de outubro de... quanto? 5 anos e meio. Todas as vezes que eu me lembrava daquele episódio, eu orava e pedia perdão a Deus. Mas a pessoa não fazia jus do meu perdão, mas eu perdoava, porque eu aprendi no livro de Marcos: quando você se ajoelha, perdoe quem te ofendeu, para que Deus que está no céu te perdoe. E eu consegui passar esses anos dando perdão, mas quando eu lembrava, eu tinha que orar de novo para dar o perdão. E a pessoa nem sabia. Algo que marcou profundamente a minha vida. Um amigo meu, uma pessoa que estudou comigo, que eu conhecia há mais de 30 anos. Eu fiquei tão doído pela traição deste amigo, que eu disse para ele, eu falei para ele: eu tenho que pedir perdão para você. Eu pedi perdão para ele. Ele fez um mal terrível contra mim. Mas eu disse: eu tenho que te pedir perdão, senão eu não posso subir ao púlpito para pregar. Eu tenho que estar com o coração limpo, então eu peço perdão para você. Eu sei que Deus me perdoou. Mas quando me vinha à mente,
Eu não podia deixar aquilo entrar. Me magoava o coração, aí eu falava, Senhor, me perdoe. Aí passavam 5 meses, 7 meses, até eu encontrar com ele de novo. Aí eu pedia perdão de novo. Eu sabia que Deus perdoava. Eu não queria o mal dele, mas eu não queria ter esse sentimento. Irmãos queridos, já falei várias vezes esse texto aqui do apóstolo Paulo, com o pastor eu, Jonas, esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos meus irmãos, eu não caia em tentação. Eu peço a cada vez que eu subo aqui a bênção de Deus, a restauração, porque eu não posso ser um hipócrita, eu não posso pregar aquilo que eu não vivo. E como vou pegar o perdão se eu não vivo ele? Então eu perdoei. Há 15 dias atrás nós encontramos. E eu disse a ele, olha, desde aquela data eu já falei para você. Ele disse, eu não me lembro. Eu falei, então eu vou repetir. Eu pedi perdão a você porque o sentimento que eu tenho contra você é de rejeição. Eu não posso ter isto. Aí nós começamos a conversar. E eu olhei para o rosto dele e me deu compaixão. Eu falei, nesses anos, como ele envelheceu, agindo dessa forma, como ele agiu comigo, e possivelmente com outras pessoas, o mal que faz para ele. Irmãos queridos, quando eu abracei aquele amigo do meu tempo de colégio, que eu não abraçava há vários anos, e pedi perdão para ele, eu não fiz nada para ele, mas é um sentimento que não é bom. Deu um alívio no meu coração tão grande, que eu tenho alegria em poder falar com ele. Eu tenho alegria em poder ligar para ele. Mas somente quando a gente confessa e abertamente diz, eu te perdoo, nós recebemos a restauração. Seguramente o maior beneficiado fui eu. Eu fui o maior beneficiado. Não tem como eu não ser beneficiado ao dar o perdão. Eu nem lembro mais que eu tive bronca dele, que eu tive raiva dele. Eu nem lembro mais. Com Deus é a mesma coisa. Confesse a Deus o que aconteceu na sua vida. Confesse ao próximo aquilo que você o ofendeu. Agora vem a pergunta, e se porventura ele não souber? Se porventura eu fiz algo contra ele e ele não sabe, eu devo pedir perdão a ele? Se ele foi prejudicado de alguma forma, deve pedir perdão. Mesmo que não saiba, se foi prejudicado, deve pedir perdão. E Deus é fiel em perdoar. E eu termino dizendo, se Deus, a quem ofendemos tantas e tantas vezes na nossa vida, Ele nos perdoa, porque eu não vou perdoar quem me ofendeu. Perdoe quem te ofendeu. Está lá no Sermão da Montanha. E me vem à mente agora, quando nós conseguimos perdoar, nós vamos fazer a oração mais difícil da Bíblia. E a oração mais difícil que eu encontro está no Sermão da Montanha, quando Jesus disse, no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 44, me veio à mente agora esse texto, no final do sermão desta noite. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Olha a oração mais difícil, não tem uma oração mais difícil do que essa. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Por isso que eu disse, a oração mais difícil da Bíblia. Orar por quem te persegue, por quem te maltrata. Maltratar é te bater, maltratar é te caluniar, maltratar é falar mal de você, da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido. Isso é maltratar. Ore por essa pessoa. E você só vai conseguir orar quando perdoar. E logo na sequência aí está o perdão. Logo aí na sequência. Leia depois em casa. Quando eu vi essa matéria, que o Papa Francisco disse, eu lhe darei o perdão de todos os pecados da sua vida, não é bíblico. Não está dentro do plano de Deus. E nós não devemos aceitar pela simpatia apenas, pelo sorriso apenas. Respeitamos. É uma pessoa agradabilíssima.
mas representa um poder que se opõe contra Deus. Vou repetir. Representa um poder que se opõe contra Deus. E Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra para perdoar. Vamos então recorrer a Jesus. E tem um hino tão bonito: ó que amigo em Cristo temos, mais chegado que o irmão, quer que a Ele nós recorramos ao bom Deus em oração. Ele vai nos atender, Ele vai nos ouvir. Você tem mais um hino, Mauro, para cantar agora? Não tinha, né? Não tinha, mas ele vai cantar. Qual é o hino? Ele falou que não, mas a Rosana falou que sim. Quem manda é a mulher. Para vocês verem como funciona a história, né? O marido falou que não. Focaliza o Mauro aqui para mim, por favor. Ele já perdoou a esposa dele. Olha lá, Mauro. Olha lá. Ele acabou de perdoar a esposa dele, porque ele falou que não ia cantar. Olha, a mulher dele está mandando um beijinho para ele lá do fundo. É uma bênção do céu. Então, enquanto ela prepara o playback, que você nem sabe o hino que você vai cantar, Mauro, e programa ao vivo é uma bênção assim, né? Ela vai jogar no ar e você vai cantar. Eu peço a Deus que nós possamos ir para casa agora, agradecidos por isto aqui que eu vou ler para vocês. 26 amigos de São Paulo estão nos assistindo agora, são 26 famílias, 2 do Rio de Janeiro, 2 de São Bernardo, 2 famílias de Arthur Nogueira, 2 de Itapevi, Maceió, Eunápolis, Natal, Rio Grande do Norte, Barueri, Mogi Guaçu, Sorocaba e Cambará, que é no Paraná. E Valdemar, ele está com 13 ouvintes, é isso? Está com 13 ouvintes sintonizados, está na transmissão ao vivo dos cultos. E de onde é o Valdemar? Eu não tenho aqui. O Valdemar, o nosso, aqui da nossa rádio, o Valdemar então agora está na nossa rádio. Além da televisão, nós temos uma rádio com 13 ouvintes, Valdemar, e os amigos que estão nos ouvindo. Que bênção podermos estar juntos. E você, olha, amigos, que coisa extraordinária. Os amigos da rádio, da televisão, da TV Vila Matilde, poderem receber esta mensagem aonde estão do perdão de Deus. E amanhecerem uma segunda-feira restaurados. Louvado seja o nome de Deus. Qual é o hino que o Mauro vai cantar, Rosana? Reencontro. Reencontro, Mauro. Mauro, pode levantar, ele vai cantar o reencontro agora. Vem aqui. Irmãos, é uma bênção tão grande essas... Não corta a imagem, não. Bem-aventurado. Ele que é bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que perdoa, aquele que restaura, aquele que justifica. Bem-aventurado aquele que crê nas coisas escritas da profecia. Aquele que crê nas coisas desta profecia que acabamos de ler. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe os amigos. É muito gostoso nós fazermos um programa ao vivo para vocês verem que nós temos alegria de apresentar algo que não foi mascarado, que não foi engendrado. Então, esse hino que ele vai cantar agora, bem-aventurado aquele que crê, aquele que ouve as coisas que foram ditas. Que Deus seja louvado. Aquele que lê, aquele que ouve as profecias. Bem-aventurado aquele que as coisas que nelas escritas estão.
a saber que o tempo está bem próximo de Jesus aqui voltar, e o tempo está bem próximo. Amém. Fica aqui do meu lado, Mauro. Fica aqui do meu... Rosana, vem aqui do meu outro lado. Irmãos, você que está aí na internet, ela ficava mandando beijinho para ele lá de cima para acalmar. Ele vai cantar sim. Aí ela ficava fazendo assim para ele. Isso. Vocês são casados há quanto tempo? 18 anos. 18 anos. Que Deus não vai brigar por causa do hino de hoje. Irmãos, 24 horas a rádio, www.radiovilamatilde.com.br. Transmite ao vivo os cultos e está 24 horas no ar. www.radiovilamatilde.com.br. Vamos levantar para a bênção final, agradecidos a Deus por estarmos nesta noite aqui na igreja, e os amigos de São Paulo, Rio de Janeiro, São Bernardo, Arthur Nogueira, Itapevi, Maceió, Eunápolis, Natal, Barueri, Mogi Guaçu, Sorocaba, Cambará, e os amigos da rádio, que a bênção de Deus esteja sobre todos. Querido e bom Deus, estamos voltando para casa agora, certos que a presença de Deus em nosso meio e em nossa vida deu a grande oportunidade para confessarmos, pedirmos o perdão, recebermos a restauração e sairmos aqui da igreja tão felizes, tão esvaziados da culpa, como se nunca tivéssemos pecado. Louvado seja o teu santo nome. A mesma bênção para os amigos da rádio, para os amigos da televisão, espalhados por este Brasil afora, e aonde estiverem, aceitem o perdão de Deus. Tenham uma vida feliz. O que é, bom Pai, mais gostoso no perdão é quando voltamos a sorrir. E o sorriso é um sinônimo tão agradável da paz. E a paz é um dom de Deus para dormirmos bem. E dormirmos bem é o que precisamos para a recuperação física, termos boa saúde, é o que suplicamos para todos nós que aqui estamos, para os amigos. Na tua paz nos despeça, que nenhum mal nos aconteça até chegarmos em casa, e a bênção para esta noite, para a semana, para o mês, para os dias de nossa vida. Pois em nome de Jesus suplicamos e agradecemos. Amém. Amém. Antes de terminar a transmissão, aos amigos que estão aqui na igreja, o nosso abraço, eu vou estar à porta dando um abraço nos amigos, e a você, amigo internauta, que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida. Sintonize os nossos programas. E ao receber o perdão de Deus, sinta a alegria da restauração e uma nova vida. Um abraço, fique com Deus.